Olá, graça e paz. Antes de dar início à aula, eu vou fazer uma oração. Eu vou pedir uma gentileza, que vocês estejam orando pela Elisa, lá do Panambi. Ela está no hospital sentindo muita dor. E nós, se for um ataque maligno, nós vamos repreender não só na vida dela, como se você está passando por alguma situação complicada, uma opressão maligna, nós vamos repreender. Se tiver alguma coisa que Deus queira sondar os nossos corações, que Deus sonde para que nós nos arrependamos. Então, antes de começar, eu vou fazer uma oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, não somente pela Elisa, mas por todos os meus irmãos e irmãs da tua casa, da tua igreja. Nós repreendemos todo o mal em nome de Jesus. Mas eu peço que o teu Espírito Santo está sondando os nossos corações. Se existe algum caminho mal, sonda. Se tiver que limpar alguma coisa, limpa. Mas sonda os nossos corações e perdoa os nossos pecados. Fala conosco, me capacita a transmitir esse estudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos começar hoje o módulo 3. São 4 módulos do curso de obreiros, são 4 módulos, sendo que esse terceiro módulo é um panorama do Novo Testamento 2, quer dizer, o que está restando, que a gente ainda não estudou, que são as cartas de Paulo, Apocalipse, Hebreus. E também nós vamos ver o panorama do Antigo Testamento, especialmente os profetas maiores e menores do Antigo Testamento, tá bom? E vai até junho, uma vez por semana, toda terça-feira, tá bom? Vamos lá. Então, carta aos Romanos. Especialmente na última viagem de Paulo, que a gente estudou em Atos, ele foi preso lá em Jerusalém e foi levado a Roma, como vocês estão enxergando aí, tá? É Roma. Cronologia das cartas. Epístola ou carta é a mesma coisa. Nós já estudamos a carta aos Gálatas, Tessalônica, 1ª e 2ª. 1º e 2º Coríntios, e hoje nós vamos ver só a primeira parte, porque essa carta é muito extensa, é muito cheio de ensino, então eu vou dividir em 2 partes, né? Que é pouco também, mas é uma visão panorâmica da carta aos Romanos, que foi escrita mais ou menos nos anos 58. Bem, deixei um resuminho aí para vocês da carta aos Romanos de um escritor. É o seguinte, a visão panorâmica da carta aos Romanos foi destinada, sim, aos cristãos de Roma. E naquela época eles não tinham noção de praticamente nada do mundo espiritual. Eles não sabiam direito por que Jesus veio. Eles tinham, como hoje as pessoas têm, medo da eternidade. Eles tinham noção do céu e inferno, mas eles não sabiam como para que Jesus veio e como que a pessoa poderia ter a vida eterna no céu. Então, o ensino da carta aos Romanos é um tipo de um receituário de como o homem entra no céu, tá bom? Então, é do tipo, como que a pessoa começa a vida cristã até um dia chegar no céu. É importante, sim, para eles naquela época, assim como hoje, as pessoas não tinham noção de como que a pessoa podia entrar no céu e não ir para o inferno. Então, a carta aos Romanos explica, né, Paulo ensina esse caminho, esses passos. Bem, uma introdução da carta diz assim, Paulo, que era servo de Jesus Cristo, ele era chamado para ser um apóstolo. Ele não se considerava apóstolo, mas ele dizia, sou um chamado para um dia ser, de fato, um apóstolo separado para o Evangelho de Deus. Então, ele está mostrando aqui que ele está sendo preparado por Deus, apesar que, se fosse hoje em dia, já seria apóstolo faz tempo, né? Romanos 1,7 diz,
aquele desejo que a pessoa tem e que nós estamos aprendendo a ter também. Como? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo a vocês, igrejas de Roma. E ele diz à igreja de Roma, eu desejo estar presente com vocês, né? Eu queria estar presencialmente com vocês, né? Ele, naquela época, né? Ele já dizia, eu desejo ver-vos, quer dizer, presencialmente. Por quê? Ele poderia transmitir algum dom espiritual. Então, era uma maneira dele... acho que ficou ruim para mim. Estava bom para mim. Tava. Deixa do jeito que está. Para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Por quê? Ele queria estar presente na igreja para que ele pudesse transmitir dons espirituais para a igreja de Roma. Bom, ele diz em resumo aí, olha, o principal instrumento para você entrar no céu é a fé. Então, se você quiser um instrumento, uma prática, um ensino, uma palavra bem curta, mas que te resume como que você entra no céu, é fé. Então, ele vai desenvolver muito sobre esse assunto, fé. Romanos 1, 17, 18 diz, porque nele se descobre a justiça de Deus. Fala muito de justiça, por quê? Hoje no Brasil a gente está entendendo que a justiça é STF, e a linguagem de justiça do céu se você é inocente, você entra no céu. Se você não é inocente, você é condenado para o inferno. Por isso usa-se muito o termo justiça. Por quê? É um termo jurídico, então é uma palavra importante. Então, se você for justo, você entra no céu. Se você não for justo, você vai estar condenado. O justo, ele já considera, existem pessoas consideradas justas, e ela vai manter a justiça de Deus, vai se manter inocente através do quê? Pela fé. Tá? Então, essa fé tem que ser uma constante na vida do justo. Ou seja, o que é o justo? É aquele que vai entrar no céu, é isso. Tá? Aquele que é inocente aos olhos de Deus, não aos seus olhos. Aos olhos de Deus, essa pessoa é considerada justa. Daqui a pouco ele vai te explicar como se chega a isso. A vida eterna aos que com perseverança fazem o bem, procuram glória e incorrupção. E indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Ou seja, céu para aqueles que tiverem fé. E ira eterna ou condenação do inferno para aqueles que não acreditarem em Deus. Impiedade também significa não acreditar, não seguir a Deus. Tá? Uma visão panorâmica, de novo, em Romanos, eu resumi em 8 partes. Por isso que não vai dar tempo de falar tudo hoje, não. Como que eu vou chegar no céu? Como que eu vou chegar à eternidade? Né? Eu separei, começa no capítulo 1, com o homem sem Deus, o que acontece com o homem sem Deus. E a segunda parte, ele fala sobre o novo nascimento, quando que o homem se torna justo. Terceiro, ele fala quando que o homem começa a ter uma aliança com Deus, o batismo das águas, o homem e o batismo das águas. Ele cita isso sim, é sequencial. Ele diz, o homem e o batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo que faz crescer. O homem e os dons, é a quinta parte. Sexta parte, o homem atuando na igreja. É uma sequência da vida cristã. Ele está dando uma sequência como que o homem cresce até o ponto de um dia estar na eternidade. Tá? O homem na igreja, dentro da igreja, o homem e a santificação. E depois disso, depois da santificação, a eternidade. Não dá para pular estágios, mas é uma sequência que Paulo ensina à igreja de Roma, aos crentes de Roma. Tá bom? Primeiro, não digo que é um primeiro passo, mas eu coloquei como primeiro passo, ou primeira parte, é quando o homem, onde todo mundo começa, ou seja, o homem sem Deus, sem fé.
sem seguir a Jesus, sem ler a palavra de Deus, sem ir para a igreja. Uma pessoa que não quer saber de buscar a Deus, né? Essa é a carta aos Romanos começa dessa forma, tá bom? Então, qual que é a tendência de alguém que não crê em Deus, não busca Deus, não lê a palavra, não ora, não busca Jesus, não vai para a igreja? Qual que é a tendência de uma pessoa assim? É pecar, pecar e mais pecar. É a tendência. Quanto mais o homem estiver afastado de Deus, mais vontade ele vai ter de pecar. Né? Por exemplo, ele cita, fornicação é sexo fora do casamento, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, briga, engano, malignidade, reclamação, detratoras, aborrecedores de Deus, injuriosos, soberbos, presunçosos, inventores de mal, desobedientes, e assim por diante, irreconciliáveis, infiéis, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também conscientes os que fazem. Ou seja, ele está dizendo assim, uma pessoa que não está buscando a Deus, não segue a Jesus, a tendência é a imoralidade, o pecado, e vai aumentar o pecado. Assim, todos começam dessa forma, né? E muitos perguntam isso, e eu também me perguntava, né? Mas, e o judeu? Ser judeu salva uma pessoa do inferno? Porque o Antigo Testamento fala muito sobre os judeus e os israelitas. Será que se eu me tornar judeu, ou eu sendo judeu, será que eu tenho alguma vantagem com isso? Será que eu praticando todas as leis mosaicas, será que eu consigo entrar no céu dessa forma? Vamos ver a colocação de Paulo. Porque para Deus não existe acepção de pessoas. Não há judeu, não há grego, não existe nada disso. Eis que tu tens sobrenome judeu, e repousa na lei, e te glorias em Deus. No capítulo 3, 27 e 28 diz, onde está logo a jactância? Jactância, qual que é a vantagem de ser judeu? Ele diz, nenhuma. A partir de Jesus, depois de Jesus, não adianta ser judeu, não adianta nascer num lar judaico, né? Porque naquela época eles pensavam, eu sou judeu, sou do povo de Deus, eu sou salvo. Tá? Eu nasci numa família de religião tal, você salvo. Não, ele diz assim, não existe vantagem nenhuma por causa do seu certidão de nascimento. É excluída. Tá? Porque o homem, concluímos, pois, que o homem se torna justo, se torna inocente aos olhos de Deus, não porque é judeu, mas por causa da sua fé, a sua prática de fé, a sua vida de fé. Isso sim. Tá? Não é nem religiosidade, porque naquela época eles praticavam religiosidade judaica. Não é isso também, falou. Sem as obras da lei. A fé é a mais importante. Aí você vai entender o que é essa fé. Daqui a pouco a gente explica. Pronto. Na verdade, esse daqui teria que ser o primeiro passo, mas é o segundo passo. Justificação, sendo justo ou sendo inocente através da fé. Como tornar-se justo ou inocente de acordo com a justiça de Deus e não sermos condenados? Está escrito, não há um justo sequer, nenhum, ninguém nasce salvo. Tá? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos estão condenados. Mas podemos ser o quê? Nos tornarmos justos. Podemos nos tornarmos o quê? Não condenados ou perdoados de graça, gratuitamente, de graça, pela sua graça. Né? Então, existem muitos conceitos. Em Gálatas, nós ensinamos, tanto em Gálatas como em João, o conceito de graça é estar debaixo do ensino de Jesus. Também existe outro ensino em Gálatas que diz estar debaixo da direção do Espírito Santo. Isso significa graça. E também existe outro conceito hebraico que
Diz que graça significa você estar dentro de um cercado. Que cercado? Dentro do ensino de Jesus, tá? E aqui, graça tem uma outra conotação, graça até de dinheiro. Por quê? Não é dinheiro físico, Deus só aceita o pagamento. Redenção significa alguém pagou para você se tornar justo. Dinheiro? Não. Dízimo? Não. Ofertas? Não. Sacrifícios de animais? Não. Deus não aceitou. Chegou uma hora que Deus diz, não aceito nada disso. Deus só vai aceitar te fazer justo. Deus só vai aceitar te fazer inocente, o juiz, que é Deus. Ele só vai te fazer justo se ele for ver o sangue de Jesus no teu coração. Se ele for ver que você crê em Jesus, se você segue a Jesus, se você lê a palavra de Jesus, se você pratica a palavra de Jesus, aí sim, é de graça. Não adianta, não são obras, não é dinheiro. Ninguém tem a condição de pagar. Somente Jesus teve a condição de pagar o teu resgate, tá? Para que você fosse salvo. Por outro lado, qual que é a sua prática? A tua fé naquilo que ele fez. Você crê? Creio. Você obedece? Você vai segui-lo? Isso é a fé que te faz ficar debaixo da graça. A tua fé que vai definir se você está debaixo da graça ou não está. Falar só de garganta não adianta. Não é só de palavras também, tá bom? Não se compra salvação com obra ou dinheiro ou qualquer outro sacrifício, tá? Então, como ir em direção ao céu e não condenação ao inferno? Já falei, a redenção. Jesus comprou a sua libertação através da sua morte e seu sangue, tá? Então, todos aqueles que seguirem a Jesus, como a gente já estudou, serão feitos justos. Deus vai aceitar, vai te considerar inocente só o fato de você ter Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Depende quem é teu Senhor. Depende quem você crê. Depende quem você obedece. Isso sim, tá? Isso é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Eu repeti esse versículo, tá bom? O que é redenção, então? Alguém pagou a tua conta. Deus aceitou qualquer coisa? Não. Você fez alguma coisa? Não. Você pagou dinheiro? Não. Você deu teu corpo ao fogo? Não. Você fez alguma obra boa? Não adianta. Você tem que entregar a sua vida ao senhorio de Jesus. Ele precisa ser teu Senhor e Salvador, e ele tem que ser a tua referência na sua vida, tá bom? Com seu sangue, Jesus comprou-nos da mão do diabo, tornou-nos livres do lago do fogo, não com sacrifícios, mas de graça. Deus somente aceitou o sangue de Jesus como pagamento dos pecados. Ele não aceita outra coisa. Então, se você tem um sangue de Jesus, que na verdade representa o Espírito Santo, aí sim, ele diz, você é justo, por mais que não mereça. Ele sabe que você foi comprado por Jesus. Tá? Como que começa na prática isso? Eu peguei um versículo um pouquinho mais avançado em Romanos, eu trouxe para cá. Tá? Quem vai para o inferno? Mas diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E essa palavra que nós pregamos é um dos versículos importantes de Romanos também. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, quer dizer, se você confessar que o Senhor, Ele é Senhor da sua vida, e não mais que você acredita nele, não é, eu acredito em Jesus, o diabo também acredita. Ele está dizendo, senhorio de Cristo. Ele é teu Senhor, Ele é teu Deus. E você vai obedecê-lo. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo do inferno. Ou seja, ele paga a tua conta. Mas tem que partir do coração, porque o juiz, que é Deus,
Ele vai ver o quê? O teu coração. A tua boca tem que bater com o teu coração. Ele sabe quem é sincero ou quem não é sincero. Visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Tá bom? A salvação do inferno. Tem o STF do céu, Deus vai estar julgando o que você está falando. Se você um dia entregou, de fato, a sua vida ao senhorio de Cristo, que é dizendo, Ele é meu Senhor, eu não vou fazer nada sem a permissão do Senhor na minha vida, e eu creio na sua palavra, é por aí. É assim que começa, é a tua vida de fé, tá bom? Mantenha-se debaixo da graça. Como? Como que eu vou nessa caminhada até o céu? O que eu tenho que fazer? Bom, é como Deus abrisse um guarda-chuva, chamado graça, e para você se manter debaixo dessa graça, Ele diz, mantenha a fé. Mantenha. Em Hebreus, nós vamos estudar posteriormente, fé é sinônimo de obediência à vontade de Deus, tá bom? Aí você diz, tá, mas me dá um exemplo de fé, né? Um exemplo de fé. Paulo cita, como que eu faço? Me dá um exemplo de uma pessoa, um testemunho. Tenha fé como de Abraão, que quando Deus diz, Abraão, me dá teu filho, o que ele fez? Deu. Ele era obediente. Você diz, que tipo de fé? Eu acredito. Não é esse tipo de fé de acreditar. Fé de Abraão. Qual? Se Deus te pedir uma coisa, você não nega. Abraão não negou. Porque é pela fé que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme em toda a posteridade, não somente que é da lei, mas também que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Ou seja, tem uma fé igual de Abraão. Ou ele cita uma outra pessoa, assim também Davi. Ele era um homem de guerra. Ele errou muito. Ele errou muito, mas ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele errou e pecou muito. Mesmo assim, ele se levantava, se reerguia e não parava de pedir misericórdia de Deus e batalhava e lutava. Ele não parava, porque ele confiava que Deus o perdoaria e ele seguia em frente, em obediência. Tá? Então, são práticas de fé. Se é assim, ou desiste. Isso não é fé, tá? Se você desiste, você sai do guarda-chuva de Deus, tá? Se você não entrega as coisas, se ofende por pouco, é como você dissesse, Deus, para que o Senhor está pedindo meu filho? Né? Isso é injusto. Isso não é fé, tá? Você quer se manter debaixo, você diz, ou eu digo, nossa, eu sou um homem de fé. Ah, tá, então seja como Abraão, seja como Davi, como exemplos. Então, pela fé entramos nessa graça. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Uau, ele diz, ufa, como que eu vou ter certeza que eu estou debaixo da graça de Deus? Você está obediente? Veja Abraão, veja Davi como referência, tá bom? Pelo qual temos entrada pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, pode acontecer o que for. Tribulação, paciência... a tribulação produz a paciência, experiência, esperança. Esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Ou seja, pode acontecer o que for. Né? Tudo vai ser... benéfico para a tua vida se você estiver debaixo da fé. Pode ter tribulação, pode ter o que for. Tudo vai ser bênção para a tua vida. Tá? E você vai sentir o amor de Deus. É isso que está escrito. Outra. Qual que é a origem da condenação e da graça? Ele diz, essa condenação do inferno partiu de Adão. Ele pecou quando ele disse assim, quando foi tentado por Satanás, ele trocou praticamente de Deus. Ele preferiu obedecer ao diabo do que obedecer a Deus. Daí, praticamente, houve uma troca de comando. Ou seja, ele dá ouvidos ao diabo e ele se torna o quê? Extremamente egocêntrico. Né? Era eu e o diabo. E vamos nos virar assim.
Praticamente ele abaixou a cabeça para o diabo e daí veio a morte espiritual, tá bom? Condenação do inferno. É aí que começou a condenação do inferno para o homem, tá? E quando que veio a graça? Como que veio essa quebra, essa chance de voltar, o homem voltar a Deus? Através de Jesus. Pela morte de Jesus, por causa desse ato, surgiu a graça. Ou seja, a morte dele, gratuita, faz com que você e eu tenhamos chance de nos reconciliarmos com Deus. E a inimizade que havia com Deus ser tirada, ser retirada da minha vida e da tua. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida, ou seja, para você se tornar justo e inocente. Tá? Sem merecimento. Por isso, sem merecimento, sem pagamento, sem mérito nenhum. Tá? Qual que é, a partir de agora, o mérito meu? Mérito, não digo que mérito. O teu papel é fé. Paulo falou, fé, tenha fé. Se você tiver fé, se você for obediente, sim, você está debaixo do guarda-chuva de Deus, tá bom? Terceiro passo. Terceiro passo, ele fala sobre o batismo nas águas. Que você sai do Egito e você entra, vai em direção à terra prometida, se fosse no livro de Êxodos. Tá? De sorte que fomos sepultados com ele no batismo na morte, ou seja, você deixa o Egito, as práticas do Egito. Se antes aquele sentimento de adultério dominava, se antes você mentia, se antes você enganava, se antes você xingava a Deus, se antes você blasfemava contra Deus, não, no Egito era assim. No Egito era assim. Mas a partir do batismo você se compromete, não, eu já saí do Egito. Não pertenço a Faraó, eu sigo atrás do Espírito Santo. É o teu Moisés, tá? Eu acho que é o teu Moisés. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós temos uma novidade de vida. Sai do Egito, tem uma novidade de vida, nova lei, é um novo mandamento, é uma nova palavra, tá? Nem tampouco apresentei os vossos corpos ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos, ou seja, bate continência ao teu Deus, ao teu Senhor Jesus, e não bate mais continência, não se apresenta mais ao diabo, dizendo, eu faço, o diabo vai te dizer, faz o que você quiser. O que Jesus diz, faz o que eu quero, para eu te levar à vida eterna, tá bom? Como vivos entre os mortos e os membros a Deus como instrumento de justiça, ou seja, não seja mais, não fica mais abaixando a cabeça para o diabo. É isso. E dando chance para você pecar. Tá? Fazer as práticas que antigamente ele permitia que fizesse. Né? E isso só é possível se você crê que de fato Jesus é o Senhor. Que de fato a Bíblia é a palavra de Deus. Você só vai fazer isso se você crê. Tá? Por isso o caminho para ir para o céu, de acordo com Jesus, de acordo com o que Paulo está explicando, é somente pela fé na palavra de Jesus, tá bom? Quem é seu dono? Romanos 6,16 ele cita. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer. A quem você obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis, ou seja, Adão, você obedeceu ao diabo? Você é servo dele. É assim que funciona o mundo espiritual. É assim que aconteceu. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ou você obedece a Satanás, ou você obedece a Jesus. Adão preferiu obedecer a quem? A Satanás. Né? Por isso que ele entrou em condenação. Só através de Jesus Cristo, ele fez com que, através da morte dele, é o único sacrifício que Jesus aceitou. Tá? Foi do seu próprio filho. Então, perguntar, quem que é o seu dono? Antes de você ser batizado, você tinha uma aliança com o diabo firmado no Jardim do Éden. Tá? Infelizmente, antes de você se batizar, antes de você se converter, o Senhor, por mais que não perceba, o teu Senhor era o diabo. Ele comandava as suas ações, sim, ele comandava ações, não digo, mas sim também.
e comandava o seu futuro, que era a condenação. Esse que é o problema. Ele estava te levando para o abismo. Tá? Mas depois do batismo das águas, você tem uma aliança com Jesus. Você deixa o Deus anterior, que era o diabo, e se reconcilia com Deus através do seu Senhor, que é Jesus Cristo. Como você está casado espiritualmente? Em Romanos 7 fala um pouquinho de marido e esposa. Né? Ele diz assim, quem que era o teu antigo marido? Ele dizia, antigo marido teu era o diabo, e o teu novo marido é Cristo. Você deixou o antigo marido e você tem uma nova aliança com Cristo depois do batismo. O batismo significa aliança. O antigo marido é o diabo? Sim. Mas você se divorciou do antigo marido? Ele está dizendo isso. Você tem que estar divorciado do antigo marido. Não é incentivo ao divórcio. É que ele está fazendo uma comparação no mundo espiritual. Tá? É como ele disse, poxa, o teu marido antigo, ele morreu. Não tem que trazer ele de volta para a tua vida e sentir falta dele. Tá? De sorte que vivendo marido será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. Ou seja, quando você batizou nas águas, o que aconteceu? O teu marido antigo morreu. O teu vínculo com Satanás morreu. Ele está morto. Tá? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Tá bom? É uma força de expressão? É uma força de expressão, mas para você entender que quando você batiza nas águas, o teu ex-marido morreu. Tá? E se você quiser voltar para trás, é como se fosse um adultério espiritual, tá? Bem, e ele cita, Paulo cita, olha, vocês veem a sequência, a gente nasceu sem Deus. A gente a gente é salvo através do quê? Da confissão, quando entregamos a nossa vida para Jesus. Segundo passo, nós nos batizamos nas águas e entramos no corpo de Cristo, tá? Terceiro, ele cita, segundo o homem interior tem prazer na lei de Deus, não vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Existe uma crise, eu estou fazendo, como que chama esse esporte de puxar corda mesmo? Cabo de guerra. Né? Isso aí. Existe um cabo de guerra entre o homem anterior, que é o homem que tem uma tendência de pecar, e o homem interior, que é o Espírito Santo, que está junto contigo lá. Então está um cabo de guerra. Então, pós-batismo, existe sim uma crise interior. Você deve estar sofrendo. Muitos, quase todos, sofrem uma crise porque saíram do mundo, vieram do Egito, com muitas tendências, e começa a ter uma crise interior. Tá bom? Então, um puxando de um lado, outro puxando do outro. Então, existe uma crise interior. Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Assim, eu, com o entendimento, sirvo a lei, mas com a carne, com a carne a lei do pecado. Existe uma crise. O pecado está te puxando para o buraco. E o Espírito Santo está puxando para você manter fiel à vida eterna. Tanto é que quem peca sente muito mal. Muito mal. Não tem crente que peque que vai sentir, que paz. Não sente, não. É mentira, tá bom? A doutrina do Espírito da carne. Nenhuma condenação aos que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, se você está andando em fé, em obediência, você está debaixo do guarda-chuva do Espírito Santo. Você está indo para a vida eterna. Mas, por outro lado, se você está debaixo de pecado, você desobedece. Você é infiel, meu caro, é como você sai do guarda-chuva, você vai sentir muito mal. E você vai sentir um ambiente um sentimento de condenação, tá bom? Mas quem está em Cristo
Não, você não vai ter condenação nenhuma, nem sentimento de condenação. Tá? E quem está em condenação? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se o Espírito está em você, você não tem que pecar. Fica vivendo no pecado. Não quer dizer que você não peca, mas existe a confissão, igual Davi. Ele lutava para ficar debaixo da cobertura da graça de Deus. Ele lutava, fazia de tudo. Ele pagou um preço muito forte para se manter fiel a Deus. Né? Ele sofreu muitas consequências do pecado dele. Muitas. Mas ele se manteve fiel. Tá? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Só para te dizer, se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não é de Deus. Ou seja, não adianta só a pessoa ter aceito a Jesus de boca e o coração está longe. Ou seja, só é filho de Deus. Só é de Deus quem tem o Espírito Santo. Romanos 8:9, assim que Paulo diz, tá bom? Somente é de Deus quem tem o Espírito Santo. Ah, mas tem muita gente que não tem o Espírito Santo? É óbvio que sim. Né? Quarto passo. Eu falei do batismo das águas. Ele está falando do batismo do Espírito Santo. Ele está dizendo que o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Eu não falei que estava aquela crise interior? Ele diz, o Espírito Santo está do teu lado para puxar o cabo de guerra a teu favor. Então, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você está orando em espírito, quando você ora em línguas, o Espírito Santo está orando por você, está dizendo, ele é o teu intercessor, ele é teu advogado. É um advogado que puxa o cabo de guerra a seu favor. Tá? O Espírito Santo intercede com o advogado. Ou interceder significa, ele ora por você. Quando você está orando em espírito, ele está te defendendo. Cada vez que ele está orando por você, através das suas línguas. Quando você está cheio do Espírito Santo, para que veio o batismo do Espírito Santo? Para o Espírito Santo entrar e vir o Espírito intercessor, que são gemidos inexprimíveis. Tá? Com o batismo do Espírito Santo, começa o crescimento. Vocês lembram em Atos? Que a igreja começou a crescer quando? Quando veio o batismo do Espírito Santo na igreja. Assim também, somente você vai crescer se você for cheio e batizado pelo Espírito Santo. Aí vai começar o início do crescimento. Se você viver segundo a carne, você vai morrer. Mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. Ou seja, tem que mortificar assim. É complicado não pecar. Parece que você está matando o seu corpo muitas vezes. Você tem vontade de pecar e você não peca. Tá? Então, isso é mortificar assim as obras do corpo. Tá? Lutar contra o pecado. Mas todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O que ele está dizendo? O Espírito Santo está te guiando para você se tornar um filho maduro de Deus. Esse filho de Deus aí está em grego, significa filho com a mesma natureza do pai, um filho que parece com o pai. Somente através do Espírito Santo que a gente vai poder ter a natureza do pai. Somente podemos ter as características de Cristo, do Espírito Santo, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Isso só pode ser produzido pelo Espírito Santo. Não dá para forçar, não dá para fingir. E somente filhos que cresceram é que são considerados filhos maduros de Deus. Então Deus, através do batismo do Espírito Santo, começa um processo de amadurecimento, de crescimento, não só numérico de uma igreja, mas o crescimento de frutos do caráter de uma igreja. E, se for pessoal, do teu caráter. Tá? São filhos que saíram da infantilidade, chamado por Paulo de crentes carnais. Um dia Deus terá filhos maduros. Em Filipenses 2,15 diz que tekna é uma palavra grega para filho de Deus, só que são filhos pequenininhos recém-nascidos. Todos nasceram tekna de Deus. Todos nasceram filhos pequenos de Deus. Mas
O objetivo do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, é te fazer crescer, amadurecer como filhos maduros de Deus, que tenham o coração de Deus, o pensamento de Jesus, como Jesus agiria nessa situação. Só filho maduro que vai entender. O filho imaturo, ele vai ter uma natureza o quê? Vingativa. Como qualquer um tem, uma pessoa sem Cristo. Tá? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a predestinação que é citada em Romanos. Qual que é o destino traçado pelo Espírito Santo a todos os que são filhos de Deus? Deus já predefiniu, é assim que eu vou fazer, existe um rumo. Esse pessoal, os meus filhos estão predestinados a, e tem a salvação eterna. Tá? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos maduros de Deus. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Um dia, nós seremos, de fato, redimidos, não somente espiritualmente, mas no nosso corpo também estaremos com Jesus eternamente. Tá bom? É a salvação eterna. Nós somos destinados a quê? Amadurecermos, crescermos, e para que um dia... eu creio que um filho maduro dificilmente se desvia, tá? Um filho maduro não se desvia, creio. E, com certeza, ele vai chegar ao reino de Deus, tá bom? Também são destinados a se dar bem, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou seja... Em Jeremias, eu acho que mesmo diz que Deus tem um planos bons para nós. Acho que Deus vai projetar coisa ruim para você. Isso é falta de confiança no teu Pai e no teu Deus. Tá? No meu Deus. Todos os filhos de Deus têm um destino. Deus tem um plano para cada filho seu. Qual o destino? A se dar bem. Tudo concorre para o bem. Terceiro, C. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Claro, um filho maduro vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e vai se parecendo cada vez mais com Jesus Cristo, não com o diabo. Se você convive muito com o diabo, você fica ruim. Tá? Você piora, você peca cada vez mais. Mas se você anda com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, você vai se parecendo com quem? Com Jesus Cristo, que é o teu irmão mais velho. Tá bom? Então, uma das coisas que somos predestinados é que sejamos iguais a Ele. É o plano que Deus está traçando. Tá? Vencedores aqui eternamente, apesar das perseguições. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos chamou. Tá? Deus nos chama para, não vitória somente humana, é mais do que isso, é uma vitória eterna. É o projeto que Deus tem. Paulo diz, gente, olha, ele falou, eu vou falar um pouquinho, ele falou do batismo do Espírito Santo, ele falou assim, dá um tempinho, agora vamos falar o que te espera pela frente. Quando ele para no batismo do Espírito Santo, Deus começa a falar, ó o que te espera, um dia você vai ser salvo, você vai sair, você não vai para o inferno, você vai se dar bem, você vai ficar parecido com Jesus, você não vai ficar com aquele gênio ruim que você tinha. Tá? Você vai ser mais do que vencedor. E nada vai te separar do amor de Deus. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a outra coisa poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, vai chegar um ponto que você vai amadurecer tanto em Deus, que não vai ter como você se desviar. Você vai estar muito ligado ao guarda-chuva. Parece que o guarda-chuva vai ficar colado na tua mão. O guarda-chuva da graça de Deus, tá bom? E ele diz, você vai avançar tanto no amor, e o amor vai crescer. Você vê que a fé, você fica segurando com fé na graça, e na graça diz que chove amor.
De tanto que você toma amor, de tanto que você recebe amor de Jesus, você também vai ser tão forte que nada vai conseguir te separar. É esse plano que Deus tem para os filhos de Deus. Ele tá explicando isso para a igreja de Roma, né? É assim que vai acontecer a tua vida. Tá? Então ele citou de onde saíram, ele está citando de como que eles fazem para ir para o céu. Ele tem que confessar quem? Trocar de Deus. Ele falou assim, antes o teu Deus era o diabo, agora não. Você tem que entregar a tua vida a quem? Ao Senhor Jesus. Você tem que trocar de chefe. E você tem que verbalizar com a tua boca. E tem que ser de coração, porque o juiz vai ler o teu coração. Não adianta fingir. Ah, só estou indo na igreja. Não adianta, tá? Tem que tê-lo. Tem que ter o dono da igreja como teu Senhor e Salvador da sua vida. Tá? Isso é essencial. Tá? Porque quem vai julgar não é o pastor. Quem vai julgar é o nosso Deus. Ele sim é a última instância da nossa vida. Tá bom? Lembrando novamente, os filhos maduros são predestinados a todo esse futuro que está descrito por Paulo no capítulo 8. Né? Não sei em que nível que você chegou ainda. Tá? No próximo capítulo, nos próximos capítulos, veremos a continuidade da fase de crescimento do Filho de Deus. Sim, é que nas próximas, vamos dar sequência. Por enquanto, nessa fase que vimos até agora, do batismo do Espírito Santo, não é muita gente que se desvia, não. Tá? Mas não dá para pular do batismo do Espírito Santo e ir direto para o céu. Ele tem sequência chamado obra do Senhor, dons espirituais, dons, serviço na casa do Senhor. Ele também tem a chamada santificação. Sem santificação, ninguém vai chegar lá na frente. A maioria. Vocês vão ver que a santificação tem muita ligação ao teu relacionamento na igreja e no corpo de Cristo. Tá? Relacionamento no corpo de Cristo. Como você está lidando com a igreja? Tá? A gente pensa que é só aceitar Jesus e dar no pé. Não existe isso. Existe uma sequência até o fim. E Paulo está dando a receita para você ir até o fim. Tá? Ao fim como? A vida eterna. Tá? Vida eterna. Então, na próxima aula, nós vamos ver agora a parte mais importante. Não digo a parte mais importante, tudo é importante. A sequência onde a maioria desiste. Né? Vai nada e chega a um certo ponto na caminhada que desiste, prefere sair do guarda-chuva de Deus. Tá? E é isso que nós vamos ver na próxima aula. Eu terminei cedo, né? Eu falei muito rápido. Olha, é um estudo extenso à beça, tá? Bem, gente, desculpe aí, eu terminei mais cedo, eu não percebi que eu falei muito rápido. Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte da carta aos Romanos, que geralmente não é uma carta tão simples assim, mas espero que vocês tenham entendido. Na aula seguinte, eu acho que é a parte onde a maioria desiste. É onde a maioria desiste. Porque a carta de Romanos dá a receita. E não adianta fazer a receita pela metade, né? Você tem que ir até o fim, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai para a segunda parte aos Romanos. Deus te abençoe, tchau. Boa noite a todos, a paz do Senhor. É uma honra estar aqui para poder falar da palavra do Senhor com vocês. Então, hoje eu vou dar a primeira aula, né, do módulo 3 do Antigo Testamento, que vai ser sobre Isaías, livro do profeta Isaías. Essa aula, ela, na verdade, sim, a matéria do livro do profeta Isaías está dividida em duas aulas. Né? Então, esse material, né, que vocês receberam, ele é um material parcial. Eu vou continuar ele, e vou continuar desenvolvendo ele, e na próxima aula vocês vão receber ele de novo atualizado, tá bom? Então, aqui eu tenho mais ou menos uma meta para mim até onde eu gostaria de chegar nessa primeira aula, e na segunda aula nós vamos ver mais detalhes também.
Então, nós estamos no módulo 3, essa aqui é a primeira aula da visão panorâmica do Antigo Testamento. Na sequência, a aula 1 foi o pastor Chori que deu de Romanos, ele deu a primeira parte de Romanos, continuará dando Romanos na semana que vem. Então, essa aqui é a aula 2 do módulo 3, tá bom? Então, aqui, só para lembrar, vocês ficaram aí um bom tempo aí sem a aula do curso de obreiros, estavam aí de férias, intensivão do seminário. Então, eu quero só lembrar com vocês algumas coisas que nós vimos nas aulas do Antigo Testamento, para que vocês possam entender o contexto do livro do profeta Isaías. Então, originalmente, Israel, quando ele conquistou a terra de Canaã, as suas 12 tribos se espalharam, segundo o que Deus determinou, que deveria ser ali a possessão de cada um, segundo aquilo que Moisés também, através de Moisés foi distribuída a herança, e foi Josué quem mandou que se confirmasse aquela distribuição das terras também. E houve ali um sorteio, ali, digamos assim, de uma certa forma, mas tudo ali determinado já por Deus. Aí nos dias do rei Salomão, por causa dos pecados de Salomão, Deus dividiu o reino de Israel em dois, e a parte sul ficou se chamando Judá, e juntou mais ou menos a tribo de Judá com a tribo de Benjamim. E a parte do norte se chamou Israel, a capital do Reino do Sul ficou sendo Jerusalém, e a capital do Reino do Norte, depois de um tempo, se tornou uma cidade chamada Samaria. E das 10 tribos que habitaram ali na terra do norte, muitos que temiam a Deus vieram para o território do sul, porque o templo do Senhor estava em Judá, e eles sabiam que a descendência de Davi era da onde viria também o Messias, segundo Deus havia prometido. Então, muitos que eram ali das tribos do norte resolveram migrar para as tribos do sul. Então, aqui nós vamos falar sobre o livro do profeta Isaías. E o livro do profeta Isaías, ele trata sobre várias coisas importantes. Eu coloquei aqui algumas delas. Os pecados de Israel e de Judá, a ira de Deus contra as nações, profecias para as nações, para Israel e para Judá, tanto profecias de destruição quanto profecias de restauração. A salvação dos gentios, talvez Isaías e o livro de Salmos sejam os que mais falam a respeito da salvação dos gentios, talvez até, obviamente, por causa do tamanho desses dois livros, que são bem grandes, comparados a outros, mas todas as vezes que vocês virem ali no livro de Isaías e no livro dos Salmos, um convite para que os gentios louvem a Deus, ou falam assim, que as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Então, quando fala assim, as terras do mar, quando fala a respeito dos gentios, que eles louvarão ao Senhor, que é um convite para eles também louvarem ao Senhor, então isso está já profetizando a respeito da salvação dos gentios, isso é, daqueles que não eram do povo de Israel. Isaías também revela a indignação de Deus ao ser trocado pelo seu povo por ídolos, obras feitas por mãos humanas, imagens de escultura feitas a imagem e semelhança de homens, ou pior, às vezes até a imagem de um bezerro de ouro, por exemplo, que nem fizeram lá no livro de Êxodo, e também quando Jeroboão começou a governar sobre o reino do norte, Jeroboão fez 2 bezerros de ouro para que o povo não quisesse ir até Jerusalém para adorar o Senhor. Jeroboão copiou ali o que Arão fez com o povo no deserto, e falou: eis aqui, ó Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. Então basta, vocês não precisam mais ir para Jerusalém adorar a Deus, vocês podem adorar esses bezerros de ouro aqui na terra do norte. Está escrito que esse foi o pecado de Jeroboão, pelo qual Deus determinou destruí-lo, e muitos dos reis de Israel, praticamente todos, você vai ver escrito assim no livro de Reis, que eles perseveraram no pecado de Jeroboão, não abandonaram o pecado de Jeroboão. O que isso significa? Continuar idolatrando ali os bezerros de ouro. Então, Deus ele está indignado, porque aqui ele vai falar muito contra Israel e contra Judá, assim, como que vocês ousam me comparar com os ídolos? Obras feitas pelas mãos de homem, que não tem fôlego, não mexe, não vem. E aí a gente lembra do Salmo 115, Salmo do rei Davi. Depois você pode ler lá o Salmo 115. E você vai ver assim, que o nosso Deus, ele tem olho e vê. O nosso Deus tem ouvido e ouve. O nosso Deus tem mão e age. O nosso Deus tem pés, e caminha pela redondeza da terra, Então, o nosso Deus é o Todo-Poderoso, enquanto que os ídolos, eles têm olhos e não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não podem fazer nada, têm pés, mas precisa que alguém lhe carregue.
e foi feito à imagem e semelhança de um homem, né? E o Criador, ele não foi feito à imagem e semelhança de ninguém, pelo contrário, quando Deus aparece para o povo lá no Monte Sinai, no meio de chamas de fogo, ele aparece justamente no meio do fogo, né? Moisés fala assim, olha, lá em Deuteronômio, Moisés fala para o povo, olha, prestem bem atenção, atentem, que quando Deus apareceu para vocês no Monte Sinai, ele não apareceu em figura humana, nem em figura de nenhum outro ser vivo, nenhum outro animal, mas no meio do fogo ele falou com vocês, para que vocês não se corrompessem e fossem induzidos a fazer uma estátua de Deus. Então Deus nunca quis que tentassem sequer fazer uma estátua dele. Né, pelo contrário, né, fala assim que não deveríamos fazer imagem nem semelhança alguma, lá nos 10 mandamentos, do que há em cima no céu, aqui na terra, embaixo da terra. O homem não deveria fazer esse tipo, né, de imagem, de escultura, para que não se corrompesse e passasse a adorar obras, aquilo que Deus fez para a sua criação. Né, mesmo os astros, né, mesmo o sol, a lua e as estrelas, que são obras das mãos de Deus, os homens caíram na idolatria também, né, e astrologia também, que fica lá querendo consultar os céus para saber qual é a sua influência sobre a terra, em vez de consultarem a Deus, ou mesmo pessoas que consultam os mortos. Então você vê aqui muita indignação de Deus contra esse tipo de pecado de Israel, né, pecados de idolatria, pecados de feitiçaria. E Deus está indignado no livro de Isaías. Né? Se você viu lá Deus irado contra Israel no livro de Êxodo, quando eles fizeram o bezerro de ouro, ou no livro de Números, quando eles continuaram murmurando contra Deus e quando eles acreditaram ali nos 10 espias e não em Josué e Caleb, você vê Deus irado ali naqueles 2 momentos, mas aqui você vai ver a ira de Deus ainda maior, no livro começando ali no livro de Isaías praticamente. E você vai ver a ira de Deus contra Israel e contra Judá se consumindo ao longo dos próximos séculos e, por exemplo, contra Judá se consumindo ali nos dias do profeta Jeremias. Né? Então, o livro de Lamentações de Jeremias, né, que nós vamos ver mais para frente, por exemplo, você vê as consequências da destruição de Jerusalém, da ira de Deus. Né? O Jeremias fala assim, eu sou o homem que viu a vara da aflição de Deus. Né? Então, lá em Lamentações, você vê Jeremias escrevendo que as mulheres chegaram a comer seus próprios filhos por causa do cerco da Babilônia. Né? Por tanto tempo, assim que eles não tinham mais o que comer, começaram a padecer fome, as pessoas começaram a morrer de fome, as mulheres começaram a comer seus próprios filhos, e tudo isso foi julgamento, ira de Deus, coisas até mesmo profetizadas por Isaías, ou séculos antes, coisas que Moisés profetizou e que estavam para se cumprir. Né? Então, Deus enviou os seus servos, os profetas, desde madrugada. Né? Ele vai aparecer isso várias vezes na Bíblia, lá, por exemplo, no livro de Jeremias, em outros lugares também. Deus enviou os seus santos servos, os profetas, para chamarem o povo ao arrependimento, né? Para que Deus não viesse a destruí-los. É isso que nós vemos também no livro de Isaías. Né? Isaías 5,13, Deus fala assim, o meu povo perece porque lhe falta entendimento. Eles não entendem a minha palavra, não entendem aquilo que me agrada, não entendem aquilo que me aborrecem, né? Não conhecem a palavra do Senhor. Então o povo pereceu por falta de entendimento da palavra de Deus, por falta de conhecimento de quem Deus é, do que Ele gosta e das coisas que Ele não gosta. Então nós vamos ver também profecias sobre Ciro, o rei Medo-Persa que conquistou a Babilônia, e Deus cita nominalmente o nome de Ciro. É sensacional, né? Isso é cerca de talvez uns 200 anos antes de Ciro nascer, e Deus já chamou a Ciro pelo nome, e fala assim, Ciro é meu pastor, Ciro é meu ungido, e está falando isso de um estrangeiro, né? de um rei Medo-Persa. Depois eu vou mostrar para vocês também, né, que o profeta Isaías enxergou o ministério de João Batista, séculos antes também de João Batista nascer. Ele profetizou sobre João Batista, profetizou muito sobre Jesus. Eu coloquei aqui uma figura que eu achei na internet, não sei quem é o autor, mas achei que ficou bem legal. Né, metade cordeiro, metade leão, eu vou explicar um pouco sobre isso. Isaías profetizou também sobre o anticristo, e melhor do que isso, profetizou Jesus destruindo o anticristo. E também profetizou sobre o final dos tempos, né, o juízo de Deus, e também sobre a ressurreição dos mortos. Então, Isaías foi um profeta, né, que tem um livro grande na Bíblia, mas ele profetizou coisas grandiosas. Ele enxergou coisas que estavam perto, né, por exemplo, para o rei Ezequias. Né, o rei Ezequias já tinha governado por cerca de 14, 15 anos. Deus falou assim para Isaías, vai lá e fala para o rei Ezequias que ele vai morrer. Né, então, era uma profecia para daqui a alguns dias.
né? Então, a palavra de Deus, através do profeta Isaías para o rei Ezequias, foi assim: coloca a tua casa em ordem, porque você certamente morrerá dessa enfermidade. Ezequias vira o rosto para a parede, chora, fala para Deus: ó Deus, lembra como eu andei com integridade, coração diante de ti, né? Todas as coisas que eu fiz para o Senhor. E Deus manda o profeta Isaías lá de volta e fala assim: ó, fala para o rei Ezequias, eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas e estou acrescentando mais 15 anos para você. Então, Isaías profetizou tanto assim coisas que eram assim para o dia seguinte ou para aquele próprio dia, como também coisas para séculos ou até mais de 1000 anos para frente, tá bom? Então, eu vou explicar também como que os profetas faziam isso. Então, onde que nós estamos no Antigo Testamento, né? Eu, pastor João e talvez mais alguns, né, que vão falar aqui sobre o Antigo Testamento. Então, eu coloquei aqui aquilo que já foi coberto, né, do Antigo Testamento. Então, o Pentateuco, né, também chamado de lei, ou Moisés, ou a lei de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, já foi dado, né, lá no módulo 1. Pastor João, que deu esses 5 livros. Aí Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Os livros chamados livros históricos, eu dei para vocês essas aulas. O livro de Jó e o livro de Cantares, por enquanto, não foram dados ainda, né, fazem parte ali dos livros proféticos. Pastor João deu aula sobre Salmos, sobre Eclesiastes, e eu falei sobre o livro de Provérbios. E agora nós vamos começar, então, a falar dos livros dos profetas, né? Os chamados profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e os profetas menores, a lista está aí também para vocês, tá bom? Então, nós vamos começar agora a falar desses profetas. E nós vamos começar pelo profeta Isaías. Nós estamos indo na ordem, né? Essa sequência, né, que está exposta aí, ela não é necessariamente assim uma sequência temporal. Ela é mais ou menos, tá bom? Então, por exemplo, Isaías, ele é anterior a Jeremias. Jeremias, Ezequiel e Daniel são mais ou menos contemporâneos, né, sendo que Jeremias veio um pouco antes de Ezequiel, que também veio um pouco antes de Daniel. Mas tem alguns profetas, principalmente os profetas menores, que não têm muito uma informação de tempo, né? Muitas vezes, por exemplo, o livro de Isaías, você vê logo no começo do livro de Isaías, ele falando assim, né? Profecia que veio a Isaías nos dias dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Então você sabe o período em que Isaías profetizou. Né? Jeremias, por exemplo, ele começa a profetizar no 13º ano do rei Josias, e ele profetizou até 5 ou 6 meses depois do cativeiro. Então você sabe quando que Jeremias profetizou. Mas tem ali alguns profetas menores que não vai ter uma informação de tempo muito clara. Então, Ageu e Zacarias têm uma informação bem clara, assim, né, nos dias lá do rei Dario. Malaquias tem mais ou menos uma indicação de tempo. Oséias é contemporâneo de Isaías. Joel também dá para saber mais ou menos. Amós também. Tá? Mas só para dizer assim que assim, provavelmente ele é uma sequência assim, temporal, mas pode ser que um ou outro profeta ali menor, a gente não saiba exatamente onde que ele está situado no tempo, tá bom? Então, aqui é muito importante nós entendermos, né, assim, desde o princípio, né, eu quis deixar claro que é importante nós enxergarmos Jesus Cristo também no Antigo Testamento. Né? Obviamente que a revelação de Jesus Cristo, ela aparece mais claramente no Novo Testamento, obviamente, mas ela já estava ali profetizada, e muitas vezes de forma explícita, muitas vezes de forma implícita, ali escondido no Antigo Testamento. E Jesus fala assim em João 5,39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então Jesus está falando que, quando fala assim as Escrituras, está falando do Antigo Testamento, aqui nesse contexto, né? Quando Jesus fala isso, ele está falando o seguinte: vocês deviam olhar para o Antigo Testamento e olhar com atenção, porque o Antigo Testamento fala a meu respeito. Lucas 24, 27, e está escrito assim, então aqui é quando Jesus está caminhando com aqueles 2 discípulos, indo para Emaús, e está escrito assim, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, deve ter sido uma aula sensacional, né? Jesus caminhando ali com os discípulos, com aqueles 2 discípulos de Jerusalém para Emaús, explicando para eles tudo o que a seu respeito estava escrito nos livros dos profetas e expunha-lhes o que constava em todas as Escrituras, né? Então, aqui voltando aqui, então, todas as Escrituras estão assim, todo o Antigo Testamento, né? Jesus
tem alguma coisa sobre Jesus. E é isso que eu quero reforçar com vocês, principalmente agora também nos livros proféticos, né? Os profetas profetizaram, que nem eu comentei, Isaías profetizou para o próprio rei Ezequias nos seus dias. Isaías profetizou a destruição das nações que viriam um pouco depois, né, com a Síria, e um pouco mais para frente com a Babilônia, e mais para frente no final dos tempos. Então tem algumas profecias que elas meio que já aconteceram e acontecerão de novo. Por exemplo, Israel sendo levado para o cativeiro, Israel sendo trazido de volta ao cativeiro, Israel espalhado entre as nações, Israel congregado entre as nações. Isso já aconteceu algumas vezes na história. Então, continuando ali, Lucas 24, 44 a 49. Então, aqui Jesus já estava com os outros discípulos, não somente ali com os discípulos que estavam indo para Emaús naquela hora. A seguir, Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que o seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações. Que nem eu falei, lá em Isaías vai aparecer muito a respeito dos gentios sendo convidados para louvar ao Senhor, no livro de Salmos também, eles vão esperar na doutrina do Senhor também. Então, a partir de Jerusalém, começando em Jerusalém, e Jesus fala assim para os apóstolos e para os discípulos, vocês são testemunhas destas coisas, isso é, vocês são testemunhas de que aquelas profecias a meu respeito do Antigo Testamento se cumpriram. E eis que eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Essa promessa do meu Pai está lá também profetizado por Joel. E está lá também profetizado no livro de Provérbios, capítulo 8. Eis que derramarei copiosamente para vocês o meu Espírito. Então, é uma promessa de Deus lá no Antigo Testamento que estava para se cumprir. Então, mais uma vez, o Antigo Testamento profetizando e muitas coisas acontecendo lá no Novo Testamento. Tem coisa do Antigo Testamento que foi profetizado e aconteceu no próprio Antigo Testamento. Tem coisa que se cumpre no Novo Testamento, naquilo que nós já temos o relato escrito, e tem coisa que ainda está para se cumprir, tá bom? Permanecei, pois, na cidade, em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. João 5, 45, 47, Jesus falando para os judeus que não tinham crido nele. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, se vocês de fato crescem naquilo que Moisés deixou escrito, vocês também creriam em mim, porquanto Moisés escreveu a meu respeito. Se, porém, vocês não crerem nos seus escritos, como é que vocês vão crer nas minhas palavras? Então, Jesus está falando assim para os judeus, se vocês não acreditarem no que a meu respeito está escrito lá no Antigo Testamento, vocês não têm condição de crer naquilo que eu estou falando para vocês aqui agora, no Novo Testamento. Atos 10, 43. Então, o apóstolo Pedro, dando testemunho na casa de Cornélio, falando assim, dele, a respeito de Jesus, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Então, todos os profetas dão testemunho a respeito de Jesus Cristo. Mas como que os profetas lá do Antigo Testamento conseguiam profetizar a respeito de Jesus Cristo? Como que eles conseguiam fazer isso? O apóstolo Pedro, ele traz essa revelação para nós. 1 Pedro, capítulo 1, de 10 a 12, está escrito assim, foi a respeito dessa salvação, foi a respeito de Jesus Cristo, que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinados. Isso é uma graça que estava reservada para acontecer naqueles dias. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas, olha só que sensacional que Pedro vai falar, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Então, os profetas, através do Espírito de Cristo que neles estava, eles conseguiram enxergar os sofrimentos de Jesus Cristo, isso é, que ele ia ser preso, que ele ia ser maltratado, que ele ia ser crucificado, mas também as glórias que o seguiriam, isso é, a sua ressurreição em poder, a sua ascensão ao céu. Por exemplo, o Salmo 110, rei Davi, ele testemunha, Deus Pai falando para Deus Filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Salmo 110, só confirmar seu versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Isso, debaixo de teus pés. Então, Salmo 110
foi profetizado a ascensão de Jesus. Então, como que o rei Davi também era profeta, como que o rei Davi conseguiu profetizar Jesus Cristo subindo ao céu? Por causa do Espírito de Cristo, que nele estava naquele momento. Como que o rei Davi, no Salmo 22, conseguiu profetizar a respeito da crucificação de Jesus? Por causa do Espírito de Cristo, que nele estava. Como que Isaías conseguiu profetizar o nascimento de Jesus? Como que Isaías conseguiu profetizar o ministério de Jesus, a crucificação de Jesus, a sua ressurreição? Por causa do Espírito de Cristo, que nele estava. Como que Miqueias conseguiu profetizar o nascimento de Jesus em Belém? Por causa do Espírito de Cristo, que nele estava. Então, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, né, para nós, para esse tempo, eles ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Então, no momento de profetizar sobre Jesus Cristo, os profetas do Antigo Testamento receberam o Espírito de Cristo. Aí eles conseguiram enxergar, e aqui eu ouso dizer que chegaram até mesmo a sentir espiritualmente os sofrimentos referentes a Cristo e as glórias após o sofrimento. E aqui eu coloquei uma observação, né? Eu creio assim que o apóstolo Pedro, de propósito, ele escreve que eles profetizaram a respeito de Cristo porque receberam o Espírito de Cristo. O apóstolo Pedro, de propósito, não escreve aqui o Espírito Santo, mas só para deixar claro, o Espírito de Cristo é a mesma coisa que o Espírito Santo. Olha só essa passagem aqui de Atos 16, versículos 6 a 7, né? Lucas escrevendo. E percorrendo a região frígio-gálata, então ele está falando de Paulo e seus companheiros ministeriais, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então aqui o Lucas, né, o autor aqui do livro de Atos, ele descreve de forma assim sensacional também, olha, eles quiseram ir pregar a palavra na Ásia, o Espírito Santo não permitiu. Quiseram ir pregar a palavra na Bitínia, o Espírito de Jesus não permitiu. Não é assim que o Espírito Santo falou, olha, Jesus, eu já fui lá uma vez, agora é a sua vez de falar para eles que não pode ir lá pregar. Não, é a mesma coisa, tá bom? O Espírito Santo e o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo, é tudo a mesma coisa. Mas o apóstolo Pedro faz questão de enfatizar, olha, o Espírito de Cristo estava neles. E por causa disso, eles viram os sofrimentos de Jesus e viram as glórias que seguiriam após esse sofrimento. E o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro e 2 Pedro também, ele vai falar assim para nós, olha, assim como Cristo primeiro sofreu para depois ser glorificado, assim também nós estamos destinados a sofrer um pouco, mas depois também sermos glorificados juntamente com Ele, tá bom? Então, se você está sofrendo, aguenta mais um pouquinho aí, né? O apóstolo Pedro fala assim, olha, se você está sofrendo como malfeitor, você não tem do que se gloriar, tá bom? Mas se você está sofrendo como cristão, se você está sofrendo pelo nome de Jesus Cristo, né, que nem muitos cristãos sofrem ao redor do mundo, então se glorie através desse nome. Na Mateus 5, 11 e 12, Jesus fala assim, bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem, mentirem e disserem todo mal contra vocês e vos perseguirem, porque assim, né, os judeus no Antigo Testamento agiram, né, contra os profetas também. Então vocês são bem-aventurados quando vocês sofrerem por causa do meu nome. Então, da mesma forma que Cristo primeiro sofreu e depois foi glorificado, nós também, como pequenos cristos, como cristãos, estamos, de uma certa forma, a sermos odiados por esse mundo, perseguidos por esse mundo e depois glorificados, tá bom? Jesus falou assim, olha, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tá? Então, uma parte do que aconteceu com Jesus, nós também estamos, digamos assim, fadados a passar. Rejeição do mundo, perseguição do mundo, e se você não está incomodando o mundo, se você não está incomodando a Satanás, tem alguma coisa errada com o seu cristianismo, tem alguma coisa errada com o seu evangelho, aciona a garantia aí porque está com defeito, tá bom? Se você é cristão, você tem que sofrer algum tipo de oposição do mundo, você tem que sofrer oposição de Satanás, tá bom? Senão você está com defeito, tá bom? Reveja o seu evangelho, reveja o seu cristianismo se o mundo te ama, tá bom? Porque o mundo, no fundo, ele odeia os cristãos, tá? Então, aqui eu quis colocar alguns exemplos do testemunho sobre Jesus no Antigo Testamento e que se cumpriram no Novo Testamento. O que eu quero fazer, né, antes de entrar especificamente em Isaías? Eu quero explicar para vocês, eu quero deixar claro como que funcionava o ministério dos profetas, qual é a importância daquilo que Deus disse através dos profetas no Antigo Testamento e de como que isso se cumpre no Novo Testamento, tá bom?
Então, por exemplo, Jesus Cristo falou assim, ó, tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, aqui eu peguei alguns exemplos. Então, Moisés, né, através de Moisés, Deus falou assim, ó, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, do meio dos teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Aí Deus depois fala assim, ó, suscitar-lhe-eis, levantarei a eles um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, Moisés, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. O autor de Hebreus fala assim, olha, se pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas morria aquele que rejeitava a lei de Moisés, de quanto maior castigo você julga que será considerado digno aquele que rejeitar o Filho de Deus, entendeu? Então, Deus está falando assim, ó, de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, né, Jesus disse assim, eu só falo aquilo que o meu Pai me prescreve para dizer. Disso lhe pedirei contas. E lá em João 1,45, Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Aonde que Moisés escreveu isso? Deuteronômio, capítulo 18, de 15 a 19. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. E a quem se referiram os profetas? Jesus, o Nazareno, filho de José. Então eu peguei aqui uma outra passagem, Miqueias, capítulo 5, versículo 2. O que de Jesus está escrito no livro dos profetas? E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aí, Mateus capítulo 2, versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém para adorá-lo. Então, Miqueias profetizou, o Messias, o Cristo, vai nascer em Belém. E o que acontece lá em Mateus capítulo 2, Jesus nasce em Belém. Salmo 110, versículo 1, né, que eu citei, né, o rei Davi falando, o rei Davi testemunhando um diálogo entre Deus Pai e Deus Filho. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Atos capítulo 1, versículo 9. Dito essas palavras, né, quando Jesus, depois que Jesus falou, olha, fique aqui em Jerusalém até que vocês receberão poder, né, vocês receberão poder, e aí vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. E depois você vai lá ver, né, em outras passagens, né, que eu coloquei ali, então o fato assim deles falaram, Jesus está assentado à direita de Deus Pai. Quando que Jesus assentou à direita de Deus Pai? Depois de Atos 1,9, quando Jesus subiu ao céu. E Jesus chegou lá no céu e tomou o lugar no trono, ao lado de Deus Pai. E onde está profetizado que isso aconteceria? Salmo 110, versículo 1. É um dos lugares, tá bom? Então aqui eu coloquei quem dá testemunho a respeito de Jesus Cristo. Então, além da palavra de Deus, né, que Jesus falou assim, olha, vocês deviam examinar as Escrituras, porque elas testificam a meu respeito. Então, quem mais que a Bíblia diz que dá testemunho a respeito de Jesus Cristo? Então, quem que testifica a respeito de Jesus Cristo? O próprio Pai. Né? João 5,37, Jesus fala assim, o Pai é que dá testemunho a meu respeito. Eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, e o Pai também dá testemunho a respeito de mim. O próprio Jesus, né, no João 8,18, essa passagem, né, fala assim, eu dou testemunho de mim, e o Pai que me enviou também testemunha a respeito de mim. As obras que o Pai me enviou a fazer, né, então Jesus fala assim, olha, vocês acreditaram em João Batista, ele era a lâmpada que ardia e iluminava, e vocês fizeram bem em crer nele. Mas eu tenho testemunho maior que João Batista, porque as obras que o Pai me enviou para fazer testificam a meu respeito, né, de que eu fui enviado por ele. O Espírito Santo testifica a respeito de Jesus, tanto na terra como no céu. O sangue e a água, né, que saíram ali de Jesus na cruz testificam a respeito de Jesus. E também são testemunhas de Jesus Cristo todos aqueles que foram revestidos com o Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, tá bom? Então, as Escrituras dão testemunho a respeito de Jesus, mas nós também damos testemunho de que Jesus está vivo, de que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que Ele é o Filho de Deus, que desceu do céu para morrer na cruz pelos nossos pecados e que o Pai o ressuscitou no terceiro dia. Então, como nós vamos falar muito a respeito dos profetas, eu quis trazer novamente essa imagem, né? Então, aqui nós vemos Deus, né, as principais entidades assim, né, no Antigo Testamento. Deus, o rei, o profeta, o sacerdote e o povo. Então, Deus ele dava a sua palavra para o profeta, né, e essa palavra podia às vezes ser para o próprio profeta. Por exemplo, Deus fala para Jeremias, Jeremias, se você se arrepender, você vai ser a minha boca. E eles passarão para ti, mas tu não passarás para eles. Né? Os seus adversários se converterão a ti, né? Muitos, mas você não passará para o lado deles. Às vezes, a palavra que Deus transmitia através do profeta era para o rei.
falando para ele se arrepender, falando que ele ia morrer, falando que ele ia viver mais 15 anos, falando que não era para ele construir o templo não, que ia ser o filho dele que ia construir o templo, mas falando que Deus ia colocar a sua descendência reinando sobre a terra. Às vezes a palavra era para o sumo sacerdote, né? Por exemplo, Deus usou Moisés para falar com Arão, e Deus usou muitas vezes profetas, né, para profetizar contra, por exemplo, contra o sumo sacerdote Eli, né? Um profeta vem para anunciar juízo contra a casa de Eli, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, no capítulo 2, depois Deus usa o próprio Samuel para profetizar contra a casa de Eli, e também que a Arca da Aliança seria roubada. Deus usa o profeta para transmitir uma palavra para o povo. E qual era o papel do sacerdote? Então, de posse dessa palavra, muitas vezes vinda através do profeta, o sacerdote ia lá e oferecia sacrifícios e ofertas a Deus, tá bom? Então, Jesus, só para lembrar, Jesus é rei, profeta e sumo sacerdote, né? E além de Jesus ser profeta, ele também é apóstolo, o grande evangelista, o supremo pastor e o mestre, tá bom? Mas eu queria relembrar com vocês a função e o papel do profeta, tá bom? Porque nós vamos ver muito isso agora nos livros dos profetas maiores e nos profetas menores. Que nem eu falei, Davi também era profeta, Samuel era profeta e não tem um livro, Elias era profeta, não tem um livro, Eliseu era profeta, não tem um livro, Moisés era profeta, né, mas também tem vários livros, tá bom? Mas os profetas maiores, né, de Isaías para frente, nós vamos estudar, então, de agora em diante. A palavra profética de Deus, né? Então a palavra que sai da boca de Deus, ela se cumpre no tempo de Deus. As profecias do Antigo Testamento e do Novo Testamento, elas causam os acontecimentos e o destino do mundo natural e do mundo espiritual, né? O que eu quero dizer com isso? Aqui eu não coloquei um detalhe, mas muitas promessas, muitas profecias são condicionais, né? Deus fala assim, se você me obedecer, se você escolher aquilo que me agrada, então você será abençoado. Se você não me der ouvidos, se você escolher me desobedecer, se você se desviar dos meus caminhos, então você será amaldiçoado. Então sempre, assim, normalmente a construção das profecias e das promessas de Deus tem um se e um então, e assim, caso contrário, então acontecerá tal coisa. Mas tem profecias que simplesmente não tem condição nenhuma. Por exemplo, o nascimento de Jesus. Não havia, assim, se o meu povo se comportar bem, eu vou mandar Jesus Cristo. Não. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e ele será chamado Emanuel. Isaías 7,14. Não tem uma condição ali. Então, a palavra que sai da boca de Deus, ela se cumpre no tempo de Deus, não no nosso tempo. Tanto que, por exemplo, Isaías profetizou sobre o nascimento de Jesus 7 séculos praticamente antes do nascimento de Jesus. Então, Isaías profetizou algo que não era para os seus dias. Que nem nós lemos lá em 1 Pedro, eles profetizaram coisas para nós, não para si mesmos. Então, Números 23, 19, foi Balaão quem falou isso. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. As palavras que Deus falou através da boca dos seus profetas, ou já se cumpriram, ou ainda vão se cumprir, mas tenha certeza que ela vai acontecer, tá bom? Isaías 55, 10, 11, gosto muito desse versículo, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, a palavra que sai da boca de Deus, ela vai se cumprir a seu tempo. Ezequiel 12, 25. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá e não será retardada, não atrasará. Porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Então aqui Deus está profetizando algo que ia acontecer nos dias daqueles que estavam ouvindo aquela palavra. Então aqui você vai ver muitas vezes no livro dos profetas, e até mesmo antes, nos livros históricos, principalmente ali nos dias dos reis, ou nos dias de Moisés, quando Deus fala assim, quando a Bíblia descreve assim, assim diz o Senhor, eu creio que Deus falava literalmente aquilo e provavelmente de forma audível para com o profeta, tá bom? Então Deus falava de forma audível e o profeta simplesmente repetia as palavras de Deus. Assim diz o Senhor. E lá no Novo Testamento, ou mesmo em algumas passagens do Antigo Testamento, você vai ver escrito assim, está escrito. Ou, para se cumprir o que fora dito por intermédio da boca do seu profeta Isaías, por exemplo. Para se cumprir o que fora dito pela boca de Jeremias. Por exemplo, Daniel 9,
que eu comentei, Daniel é mais ou menos contemporâneo de Jeremias, muito provavelmente, quando Jeremias começou a profetizar, ou até mais para frente, Daniel devia ser uma criança, né? Daniel foi levado jovem, né, cativo para a Babilônia. Jeremias muitas vezes profetizou ali na entrada da porta de Jerusalém. Então, provavelmente, Daniel tem até visto Jeremias ao vivo, profetizando, falando para o povo se arrepender. E depois, quando Daniel já está lá no cativeiro, né, muitas décadas depois do cativeiro, em Daniel 9, está escrito assim que Daniel entendeu pelos livros do profeta Jeremias que o número de anos que a Babilônia deveria durar eram de 70 anos. Né? Então, está escrito assim aqui, para que se cumprisse aquilo que fora dito pela boca do profeta Jeremias, né? Veio ali depois a destruição ali da Babilônia também. Então, tem coisas que você vai ver assim, ó, para se cumprir o que foi dito lá no Antigo Testamento e que aconteceu no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento nós vamos ver bastante. Então, Jesus nasceu em Belém da Judeia, para que se cumprir o que fora dito por intermédio da boca do profeta, Miqueias, né, no caso. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre os milhares de Israel, de ti me sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. E Jesus saiu de Nazaré, da Galileia, e foi morar em Cafarnaum, para que se cumprir o que fora dito pela boca do profeta Isaías. Né? Galileia está em Isaías capítulo 9, desculpa, só para eu não falar errado. Mas para a terra que estava aflita, Isaías 9:1. Depois, na próxima aula, eu vou passar em detalhes com isso aqui, tá bom? Com vocês, vou colocar as referências direitinho para vocês. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, da além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, isso se cumpre quando Jesus sai de Nazaré da Galileia e vai morar em Cafarnaum, lá para os lados de Naftali e Zebulon, tá bom? Então, assim, Jesus fez isso para se cumprir o que estava escrito. Então, por exemplo, aí alguém poderia falar assim, não, mas ele sabia o livro de Isaías e ele fez de propósito para que aquilo se cumprisse. Algumas coisas, talvez, mas tem coisas que não tinha como. Por exemplo, no Salmo 22, quando Isaías descreve a crucificação de Jesus, né, está lá escrito assim, transpassaram minhas mãos e os pés. Né, Jesus não pediu para ninguém, agora vocês têm que me transpassar as mãos e os pés, porque tem que se cumprir o Salmo 22, ou tem que se cumprir a profecia de Zacarias, que também fala assim, eles verão aqueles que transpassaram, chorarão como quem chora pelo seu primogênito, ou como quem chora pela morte do seu unigênito. E também, quando os soldados estão rasgando as vestes de Jesus, dividindo elas em 4, ou lançando sorte, né, sobre o seu manto, né, depois que Jesus foi crucificado, Jesus não falou assim para os soldados, agora vocês têm que cumprir o que está escrito no Salmo 22. Eles automaticamente fizeram aquilo, e ao fazerem isso, está escrito assim, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio de Davi, né, sobre as minhas vestes, né, repartem entre si as minhas vestes e sobre o meu manto lançam sortes. Então, tem coisas que se cumpriram no Novo Testamento, que não foi Jesus quem cumpriu aquilo. Por exemplo, o próprio Sinédrio, né, os próprios líderes dos judeus, ao rejeitarem a Jesus, eles estavam cumprindo também as profecias de Isaías. Isaías capítulo 6, por exemplo, né, que nós vamos ver depois. Então, assim, tem coisas que Jesus mesmo cumpriu, que estava profetizado a seu respeito. Por exemplo, quando ele entra montado num jumentinho em Jerusalém, Zacarias capítulo 9, se eu não me engano. Ele pegou um jumentinho para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Zacarias. Né? Mas o povo estender ramos de oliveira, o povo estender suas vestes, cumprindo ali o Salmo 118, por exemplo, Jesus não falou que eles tinham que fazer isso, eles espontaneamente fizeram isso. Né? Quando fala assim também no Salmo 118, olha, eles rejeitarão a pedra angular, né? Os construtores rejeitarão a principal pedra, a pedra angular, está falando ali dos líderes religiosos dos judeus naquela época. Jesus não falou, olha, vocês têm que me rejeitar para se cumprir o Salmo 118. Não, estava profetizado e se cumpriu. Tá bom? Então, é assim a palavra de Deus. Aquilo que sair da boca de Deus vai se cumprir no seu devido tempo. Então, aqui 2 exemplos que eu peguei aqui para vocês. São só exemplos, porque tem várias coisas dessas, né, que eu comentei. Mateus 12, 15 a 21, né, como assim, o está escrito para se cumprir. Né, o Antigo Testamento se cumprindo no Novo Testamento. Então, os judeus queriam matar Jesus, mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expusessem a publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eu coloquei ali a referência, Isaías 42, de 1 a 4. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz.
Farei repousar sobre ele, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Então, aqui falando novamente, salvação dos gentios. Mas aqui falando assim, por que Jesus pedia para as pessoas não o exporem à publicidade? Por que Jesus não queria que as pessoas ficassem falando uns para os outros, Jesus me curou, Jesus me curou? E por que Jesus não pregava, né? Por que Jesus não gritava, não clamava ali nas praças? Porque Isaías profetizou, né, que não seria ouvida a voz dele, não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Né? E também, né, assim, do lado prático, né, por que Jesus não queria publicidade? Porque quando as pessoas começaram a propagar, né, todos os milagres que Jesus tinha feito, Jesus não conseguia mais entrar na cidade, Jesus não conseguia mais entrar nas aldeias para pregar, né, para entrar nas casas. Jesus tinha que ficar do lado de fora e as pessoas saíam a ele. Né? Outra passagem aqui, ó, João capítulo 12, versículo 37 a 41, explicando a incredulidade dos judeus. E embora Jesus tivesse feito tantos sinais na sua presença, na presença dos judeus, não creram nele. Por que os judeus não creram em Jesus? Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías 53:1. Aí o João continua. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda. Então, olha só, como se não bastasse Isaías ter profetizado, né, aquilo que está em Isaías 53:1, lá em Isaías 6, de 9 a 10, Isaías também fala assim, ó, cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías porque viu a glória dele, lembra 1 Pedro, ali, capítulo 1, se não me engano, né? O Espírito de Cristo em Isaías. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Então, Isaías profetizou, essas coisas se cumpriram ali nos dias de Jesus Cristo. E muitas outras, né, que nem algumas até que eu já citei. Então, contextualizando, onde que está o profeta Isaías, né, numa linha do tempo lá no Antigo Testamento. Né? Na próxima aula, eu vou tentar trazer uma linha do tempo dos dias de Isaías, passando por João Batista, passando por Jesus e até o final dos tempos, para mostrar onde que Isaías profetizou, né, onde que caiu aquela profecia. Ó, isso aqui caiu no ministério de João Batista, ó, isso aqui caiu no nascimento de Jesus, isso aqui caiu no ministério de Jesus, isso aqui caiu na crucificação de Jesus, isso aqui caiu na ressurreição de Jesus, Jesus subindo ao céu, isso aqui caiu na ressurreição dos mortos, na destruição do anticristo, isso aqui caiu lá no milênio. Né? Então, eu vou tentar montar essa linha, né? Eu acho que vai ser um pouco complicado, né? Que eu comentei, a tela é meio pequena, isso aqui é muito mais fácil numa lousa grande, mas eu vou tentar. Tá bom? Então, Isaías, ele profetiza, né? Deixa eu colocar aqui, depois eu volto, tá? Ó, ele profetiza nos dias dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, tá bom? Então, durante os dias desses reis é que Isaías profetizou. Isaías 6, ele vai falar assim, ó, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Não quer dizer necessariamente que Isaías começou a profetizar no final da morte, no final do reinado de Uzias, tá bom? Pode ser que ele, provavelmente, né, de Isaías de 1 a 5, provavelmente ele já era profeta, ele já profetizava, então ele deve ter começado antes ali do ano da morte do rei Uzias, tá bom? Por isso que eu fiz questão de colocar assim, do começo de Uzias até o fim de Ezequias, tá bom? Então deixa eu voltar naquele slide anterior, só para voltar aqui. Então, Isaías profetizou, ele começa a profetizar, o reino de Israel ainda subsistia, o reino de Israel ainda não tinha sido destruído pela Assíria, e ainda estava longe a destruição do reino de Judá pela Babilônia. Só que ele profetiza tanto a destruição de Israel pela Síria, ele profetiza a Assíria vindo contra Judá, contra Jerusalém, e Deus falou assim, não vai entrar nessa cidade, não vai lançar sequer uma flecha, eu vou colocar nele um rumor, eles vão voltar para o rei do Senaqueribe, vai voltar para a sua terra, e lá ele vai morrer, e eu vou destruir os exércitos assírios, eu vou defender essa cidade, por amor do meu nome e por amor do meu servo Davi. É linda essa passagem, está mais ou menos aí por volta de Isaías 37, se eu não me engano. Então, ele profetiza a destruição do reino do norte pela Síria, profetiza que a Síria viria contra Judá, profetiza que a Síria não vai entrar, profetiza a destruição do exército da Síria por Deus sem mãos humanas, e depois ele profetiza a Babilônia. E ele profetiza a destruição da Síria, profetiza a destruição da Babilônia, a conquista da Babilônia por Ciro, rei da Pérsia, lá em 539, e depois ele segue e profetiza mais algumas coisas. E ele profetiza a respeito das nações que estão
ao redor, né? Aquelas que zombaram de Jerusalém quando Jerusalém caiu, quando que zombaram ali de Israel quando Israel caiu também. Então, aqui, né, só para localizar, né, no período ali dos 6, e esse aqui é um slide que eu usei na aula do módulo 2, para situar vocês, né? Então, só para ficar claro, o profeta Oséias é contemporâneo de Isaías, Amós, Jonas e Miqueias também são contemporâneos. Então, você vai ver Deus irado em Isaías, você vai ver Deus irado em Oséias, você vai ver Deus irado em Amós. Amós intercede algumas vezes por Israel. É que Isaías, ele profetiza muito mais para o reino do sul, mas ele profetiza para o reino do norte, mas talvez mais sim para o reino do sul. Já Amós, ele profetiza mais para o reino do norte. É engraçado que quando Amós está profetizando, nós vamos ver isso lá em Amós, capítulo 7, que Amós está profetizando contra o rei de Israel, e vem, se não me engano, o sacerdote e fala assim, ó, vai embora daqui, ó vidente, vai embora daqui, ó profeta, vai para o reino do sul e profetiza lá, mas aqui você não vai profetizar aqui em Betel, porque eu esqueci o que ele fala, que é o templo do Senhor, alguma coisa assim, ele fala, perdão. Não vou abrir aqui em Amós 7. Aí Amós responde, Amós 7,14, eu acho sensacional. Amós responde assim, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas eu sou boiadeiro e colhedor de sicômoro. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza para o meu povo de Israel. Você diz, não profetiza, mas eu vou te falar o que vai acontecer agora com você. Tá bom? Então, lá no livro de Amós, a gente vai ver isso, eu acho sensacional. A resposta de Amós, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Deus pode usar qualquer um. Lá nos dias de Elias e Eliseu havia a escola, os discípulos de profeta, e eu comentei, acho que numa pregação, né, assim, que Deus procura adoradores, lá em João 4, 23, 24. Deus procura intercessores, ele fala em Ezequiel. Deus não procura profeta, porque profeta Deus levanta a hora que Ele quiser, tá bom? Mas intercessor e adorador, Deus está procurando, tá bom? Como é que fala? Tem vaga na igreja para intercessor e para adorador, tá bom? Porque sempre falta, Deus sempre está procurando. Você fala assim, eu quero ser profeta. Não, Deus levanta quem Ele quer, tá bom? Mas as pessoas às vezes falam para mim, pastor, o que eu posso fazer? A gente precisa de intercessor. Tá bom? Então, a gente sempre precisa de intercessão, né? A igreja toda deveria ser intercessora uns dos outros, intercessor dessa nação. Quando Jeremias escreve a carta lá para os cativos da Babilônia, fala assim, olha, não creiam nos falsos profetas que estão no meio de vocês, falando que vocês vão voltar logo, e vocês e o rei que está aí vão voltar logo aqui para Jerusalém. Pelo contrário, Deus está falando que o cativeiro vai demorar, é para vocês edificarem casa, para vocês plantarem coisas, e para vocês também darem suas filhas para casar com os filhos dos seus parentes, para que vocês não diminuam. E vocês devem também orar pela paz da cidade onde vocês estão, para que vocês também tenham paz. Então, o povo de Deus tem que ser um intercessor do próprio povo de Deus, o povo de Deus tem que ser um intercessor daqueles que ainda não conhecem a Deus, o povo de Deus tem que ser um intercessor do local onde você mora, tá bom? Para que você tenha paz. Então, aqui, né, a gente consegue ver, né, que Isaías, Oséias, Amós, Jonas e Miqueias são contemporâneos. Deus está irado nesse momento. Você vai ver mais para frente também a ira de Deus se consumando ali nos dias de Jeremias. E Ezequiel e Daniel um pouco posteriores, ainda contemporâneos, mas um pouco posteriores ao momento em que eles profetizaram, tá bom? E ali o livro de Sofonias. E tem alguns profetas que eu falei, a gente não tem muita informação a respeito do tempo. Tá? Moisés também é profeta, né? Também profetizou várias coisas que acontecem nesses dias, eu coloquei aqui só para lembrar dele. E ali do lado esquerdo, aquelas bolinhas, né, são profetas que não têm livros, por exemplo, não tem um livro do profeta Ias, não tem um livro do profeta Elias, mas eles foram importantíssimos em diversos momentos da história de Israel e da história de Israel e de Judá, tá bom? Então, aqui a destruição do templo, né, que foi profetizado por Isaías, foi profetizado por Jeremias, e aqui o foco, né, das nossas aulas. Então, Isaías, ele profetiza nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, que dá mais ou menos entre o ano 781 a.C. e 687, perdão. Então, todas as profecias de Isaías a respeito de Jesus, eu quero que vocês entendam isso, aconteceram séculos antes do nascimento de Jesus, 7 séculos mais ou menos antes do nascimento de Jesus. Isso é sensacional, né? Quando eu comecei a ler a Bíblia e comecei a entender isso, eu criei ainda mais na Bíblia, porque era impossível que um humano qualquer, predissesse as coisas que aconteceriam com Jesus, se não houvesse um Deus falando para ele as coisas que haveriam de acontecer.
Seria impossível eles profetizarem. E que nem eu falei assim, alguém poderia argumentar, não, Jesus sabia as profecias e ele fez de propósito para se cumprir. Sim, mas tem muitas outras profecias que não dependeu de Jesus para que se cumprisse, que nem eu comentei. E também, é inegável que Isaías foi escrito antes de Jesus Cristo, isso é inegável. Então, assim, já estava escrito, não tem como negar um fato desse. Então, Isaías é impressionante, né, tudo que Deus falou através dele, tudo que se cumpriu e tudo que vai se cumprir. Isso aqui também é um slide que eu dei no semestre passado, a decadência de Judá. Então, desde que Salomão pecou, né, a coisa degringolou e foi ladeira abaixo. Né, ainda que Judá tenha tido muitos reis bons, né, por exemplo, o rei Ezequias, Uzias, no geral, foi um rei bom, ele pecou no final da sua vida, ele se ensoberbeceu, acabou ficando leproso porque quis queimar incenso a Deus, né, coisa que não era direito dele, somente aos sacerdotes. Deus o feriu de lepra e ele viveu recluso até o final da sua vida. Jotão foi um rei bom, né, ele fez o que Uzias fez de bom e não cometeu os pecados que Uzias fez. Acas foi um rei terrível. Pior que ele, só Manassés, né, que vem depois de Ezequias, né, mas Ezequias foi um rei muito bom. Então, esse é o período que Isaías profetiza, né? Nos dias de Uzias, Jotão, Acas e Ezequias, sendo que Uzias, Jotão e Ezequias, no geral, foram muito bons, e Acas foi terrível, mas isso não impediu a decadência do povo, que já vinha mal desde os dias de Roboão, desde os dias de Abias, e também por causa dos pecados de Salomão, tá bom? Por exemplo, Josias foi um rei sensacional. O testemunho que a Bíblia dá de Josias é assim, nunca houve um rei semelhante a Josias que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração. E eu comentei, né, na aula sobre Josias, que assim, como assim? Mas e Davi? Não, é que Davi, quando ele nasce dos dias do profeta Samuel, que deixava as coisas em ordem. Né? Josias, quando nasce, ele é filho de Amon e neto de Manassés. Manassés chegou a sacrificar seus próprios filhos para falsos deuses. Né? Manassés foi terrível. Né? Então, assim, Josias, ele nasce num contexto de apostasia do povo. Né? E ainda assim ele se converte ao Senhor, ele busca o Senhor todo o seu coração, restaura o templo, manda que a lei seja ensinada, e ele foi um rei sensacional. Gosto muito de Josias. Então está aqui o profeta Isaías. Então o que é importante saber sobre Isaías? Ele denunciou os pecados de Israel e de Judá, os pecados do povo, pecados do rei, pecados dos sacerdotes e até dos profetas, outros profetas contemporâneos seus. Isaías profetizou o nascimento, o ministério, a morte, a ressurreição e a glória de Jesus Cristo. Na aula que vem eu vou trazer todas as referências, tá bom? Isaías profetizou a salvação dos gentios, Isaías profetizou a destruição do anticristo por Jesus Cristo. Eu tenho uma passagem nessa aula ainda que mostra isso. Isaías profetizou sobre João Batista, profetizou a destruição de Jerusalém do templo, o cativeiro na Babilônia, o retorno do cativeiro, a reedificação do templo, reedificação de Jerusalém e repovoamento de Jerusalém. Isaías profetizou a destruição da Babilônia por Ciro, que nem eu falei, 2 séculos antes de Ciro nascer e fazer aquilo que ele ia fazer. Deus chama Ciro pelo nome. Deus fala assim, Ciro, eu te chamei pelo nome e te coloquei o sobrenome, ainda que você não me conheça, ainda que você não sabe quem eu sou. Então eu fico imaginando quando Ciro conquistou a Babilônia e o povo judeu que lá estava, por exemplo, Daniel trazendo para Ciro, mostrando o livro do profeta Isaías, falando assim, olha aqui o que estava escrito a teu respeito. Deve ter sido sensacional isso. Isaías profetizou o juízo de Deus contra as nações nos dias da Síria, nos dias da Babilônia e no final dos tempos. Isaías profetizou a ressurreição dos mortos. Isaías revela como Satanás caiu, está lá em Isaías 14. Isaías é citado muitas vezes no Novo Testamento, tá bom? Então, essa passagem aqui eu acho sensacional. Atos capítulo 8, o eunuco, né, ele estava lendo o livro, ele estava voltando de adorar em Jerusalém, ele estava lendo o livro do profeta Isaías, o Espírito Santo fala para Filipe, né, o diácono de Jerusalém, fala assim, aproxima do carro e acompanham. Né, e aí o Filipe começa a correr do lado do carro do eunuco, e ele ouve o eunuco lendo o livro do profeta Isaías, e ele pergunta assim, você compreende aquilo que você está lendo? O eunuco responde assim, como é que eu vou entender se alguém não me explicar? Mas é interessante que ele estava lendo justamente o livro do profeta Isaías, e não é por acaso que ele estava lendo esse livro naquele momento. Né? Então, ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa, foi levado como ovelha ao matador e como um cordeiro mudo perante seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Isaías 52, Isaías 53. Aí, a partir dessa passagem, o eunuco fala assim, de quem que o profeta está falando? Está falando a respeito de si mesmo ou está falando a respeito de alguma outra pessoa? E a partir dessa passagem, Filipe começa a falar para ele a respeito de Jesus e Filipe prega para ele de tal forma que o eunuco fala assim, eu quero me batizar. Então, Filipe saiu lá de Isaías 52, 53, quando fala o sofrimento de Jesus, foi até o batismo,
né, Jesus falando, né, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Provavelmente Filipe deve ter falado algo parecido com isso para o eunuco. E aí o eunuco fala assim, eu quero ser batizado. E aí Filipe fala assim, listo, se você crê de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, sim, eu creio. Aí desceram e batizaram, e o eunuco foi batizado. Sensacional. Então, o eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías, mas quer saber o que é sensacional? Isaías profetizou a respeito dos eunucos e dos estrangeiros que viriam de longe buscar o Senhor. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco digo o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor. Aos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem, para o amarem o nome do Senhor, sendo deste modo seus servos, sim. Todos esses que guardam o meu sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, olha que sensacional. Um eunuco vindo da Etiópia, adorar o nome do Senhor lá em Jerusalém, voltou lendo o livro do profeta Isaías. Se ele lesse mais um pouquinho, né, que nem eu comentei, a passagem que ele estava lendo, Isaías 52, 53, mais um pouquinho ele vai chegar nessa passagem, ele vai ler a respeito dele mesmo, de como o Senhor, né, como ele amou a Deus e como ele foi até, Deus o levou até o seu Monte Santo, até a sua casa de oração, e ele foi recompensado. Interessante também que Isaías 18 tem uma profecia contra a Etiópia, no capítulo 18, mas no final do capítulo 18, que é curtinho, tem uma profecia que os etíopes se converteriam ao Senhor. Olha só o final do capítulo 18. Naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos, por um povo de homens altos e de pele brunida, né? Um povo de pele escura, povo terrível, né? Guerreiro, de perto e de longe, por uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao Monte Sião. Então, sensacional, Isaías profetizou a conversão da Etiópia, Isaías profetizou os estrangeiros e os eunucos se achegando ao Senhor. Em Atos capítulo 8, nós vemos isso começando a se cumprir na vida ali de um homem, e esse homem levou depois o evangelho para a Etiópia. Então aqui eu queria só terminar falando aqui rapidinho de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o leão da tribo de Judá. Então Jesus, ele é o Cordeiro e o leão, isso nós vemos lá em Apocalipse capítulo 5. E o problema mais urgente que havia sobre a terra para ser resolvido está em Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então Jesus, primeiramente, ele tinha que vir como cordeiro para resolver esse grande problema denunciado em Isaías 59, 1 e 2. Ele tinha que vir como cordeiro para morrer numa cruz pelos nossos pecados. Não dava para ele vir como um leão morrer numa cruz, não. Como leão, ele vai vir depois. Como leão, ele ainda vai vir, tá bom? Era necessário que Jesus padecesse, o apóstolo Paulo vai falar isso, né? Era necessário que ele morresse na cruz, derramasse seu sangue para os nossos pecados, para as nossas transgressões, e ressuscitasse ao terceiro dia para a nossa justificação. Isaías viu o Cordeiro de Deus. E eu vou mostrar depois, não hoje, que ele também viu o leão da tribo de Judá, tá bom? Então, na aula que vem eu continuo daqui. Isaías viu o Cordeiro de Deus, eu vou trazer para vocês todas aquelas referências do que eu coloquei ali de forma macro, do que Isaías profetizou, tá bom? Vou tentar trazer aquela linha do tempo, dos dias de Isaías até a eternidade, tudo que Isaías profetizou, onde que cai cada coisa, tá bom? Então, na aula que vem eu continuo, né, dessa parte aqui, Isaías, o Cordeiro de Deus, caminhando para morrer pelos nossos pecados. E só para, né, tirar ele o... Não precisa, não, pode deixar. Então, assim, eu vou mostrar que Isaías viu o Cordeiro, mas também viu o leão, e Jesus Cristo destruindo o anticristo e aqueles que se levantaram contra ele, tá bom? Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Boa semana. Amanhã, Café com Deus. Quinta-feira, célula. Sexta-feira, culto profético. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quem está disposto a ser um vaso novo? Erga sua voz, vamos adorar a Ele nesta noite. Tu és minha canção e eu te louvo.
te adorarei. Me renderei a ti pra te conhecer e pra te dizer: te amo, Jesus, te adoro, meu Pai. Vem me quebrar.